Fala galera, nesse vídeo trago histórias assustadoras do Nordeste, mais precisamente do estado da Bahia. Se inscrevam, curtam e comentem para mais histórias como essa. Eu sou técnico de iluminação de eventos e viajo o país inteiro montando palcos, postes e refletores. Mas nada me preparou para o que vivi em Salvador, na Bahia, em novembro de 2018. A princípio, parecia apenas mais um trabalho. Iluminar uma festa de Réveillon no Forte de São Marcelo. A praça em frente ao forte, na Baía de Todos os Santos, se transformaria num grande palco para uma atração musical. Mas eu nem imaginava que nos dias em que trabalhei lá, minha vida seria rasgada pelo horror de um lugar onde o tempo e a morte se recusam a descansar. Cheguei à cidade no dia 28, uma quarta-feira. Recife, minha cidade natal, ficava a mais de 700 quilômetros, mas eu já a conhecia bem. Era rápido pegar um voo barato. A primeira impressão de Salvador já me gelou a espinha. O calor úmido, o cheiro do mar misturado à maresia e ao excesso, de gente na ladeira que leva ao Pelourinho. Mas era só urbanidade quase sufocante, nada demais. Fui direto para a pousada, descarreguei minhas caixas de lâmpadas, fios e refletores e combinei com o produtor de encontrarmos às 6 da manhã, no cais de onde sairia o barco para o forte. Na madrugada anterior ao serviço, entretanto, algo me tirou o sono. Às 3 da manhã, acordei suando frio porque em sonho eu ouvia sussurros, vozes fracas em português arcaico, repetindo meu nome e enchendo a mente de gemidos. Levantei, bebi água, tentei convencer a mim mesmo de que fora só um pesadelo. De todo modo, às 6, lá estava eu, me juntando à equipe num pequeno catamarã que balançava entre as ondas. O sol ainda nem aparecia, mas a mar brava sacudia o barco como se estivesse vivo. No Forte de São Marcelo, já deixaram o material estocado no pátio interno. O forte, construído no século XVII, é circular, com paredes robustas de pedra carcomida, pelas águas salgadas, escadarias estreitas e um fosso seco que o cerca. É um local histórico, mas também dizem assombrado pelas almas dos que tombaram ali. Muitos sussurram que o forte deriva de uma antiga ilhota usada como prisão colonial, onde corpos foram enterrados de forma apressada. Não pensei muito nisso. Subi os degraus com minha caixa de trabalho, posicionei as torres de luz ao redor do grande palco improvisado e liguei geradores para testes. Durante o dia, tudo transcorria normalmente. Sol, percussão, marinheiros entregando caixas de som, a Baía azul, gente de short e chinelo correndo de um lado para o outro. Mas ao fim da tarde, no dia 29, recebi um telefonema. Era meu amigo de Vicente, infância Marcelo, que vive em Salvador há alguns anos. Ele me convidou para um jantar rápido no Pelourinho e disse que chegaria perto das 8. Deixei o forte por volta das 7, com minha mochila ainda cheia de parafusos e lâmpadas sobressalentes. Desci até o cais, voltei de barco, peguei um táxi e cheguei ao largo do Pelourinho às 8 em ponto. Marcelo me esperava em frente a Xixit, uma estátua de Zumbi dos Palmares, de máscara preta de poeira. Ele parecia abatido, como se passara a tarde em vigília. Disse que tinha um segredo para me mostrar e que precisava me levar a um cemitério não muito distante dali. Atravessamos ruas de pedra molhada e chegamos ao cemitério dos Pretos Novos, um terreno descoberto, entre vielas estreitas, sem lápides, apenas a grama seca e pontilhada de desníveis. Ele me explicou que ali haviam sido enterrados de forma clandestina milhares de escravos recém-chegados que morreram de doenças e maus tratos. Com o tempo, todos ficaram esquecidos sob a terra batida do centro histórico. Há relatos de vizinhos que ouviram vozes vindas do solo, choros de criança em noites sem lua e lanternas que acendem sozinhas. Ele falava baixo, os olhos vidrados. Achei a história interessante, mas insisti. Precisamos jantar, não estamos em tour para turismo macabro. Ele sorriu sem humor e disse: prometo que depois te levo ao Boteco do Carmo. Relutante, dei o braço a torcer e nos aproximamos da grade baixa que cerca o cemitério. Àquela hora, já passava das 8, a luz de postes tremulava. Tinha um portão de ferro enferrujado, aberto. Entramos. Assim que o pé esquerdo tocou a terra fria do cemitério, meu celular morreu. A tela apagou. Não dizia nem a construção, parecia em sinal de que estivesse chegando mensagem. Circulei. A grade metálica, procurei um ponto com cobertura. Nada. Somente o vento arrastava folhas secas pelo chão. Vi ao longe uma cruz de madeira apodrecida, tombada, e aquilo me deu um aperto no peito. O chão estava esburacado, como se várias sepulturas irregulares fossem marcadas ali. Alguns buracos abertos, outros cobertos por tábuas tortas.
Marcelo pegou uma lanterna, acendeu e iluminou o solo. Ossos humanos, lombos, costelas, um crânio marrom esverdeado. Não acreditei no que via. Ele sussurrou. É aqui que mora o sussurro. Mas não entendi até ouvir um murmúrio baixinho, como se alguém falasse ao meu lado. Olhei para Marcelo, ele tremeu. Passei um pé para trás, tropecei num osso e quase caí. A lanterna oscilou e por um segundo vi, entre os arbustos, alguém encurvado, encarando-me. Parecia uma senhora de véu branco, curvada, me encarando. Quando foquei de novo, não havia ninguém. Meu coração disparou. Tentei me recompor e disse: Marcelo, isso é loucura. Saia daqui comigo. Ele não me deu ouvidos. Baixou a lanterna e começou a caminhar para longe, sem olhar para trás, murmurando preces num dialeto que eu não conhecia. Fui atrás, tentei tocar-lhe no ombro, mas senti algo me segurar. As raízes grossas de um tronco exposto. Meu pé enroscou. Eu caí. E naquele momento, o mundo pareceu sumir. Perdi a noção de tempo. A lanterna rolou. Apagou. Fiquei na Pins. Escuridão total. Só ouvi vozes. Vozes vindo do chão ao meu redor, murmurando. Meu nome. Meu nome. Liberdade. Não esqueçam. O vento zunia nos meus ouvidos como morte distante. Tive vontade de gritar, mas a garganta secou. Então, senti um sopro quente na nuca. Alguém sussurrou meu nome com voz de criança. Virei o rosto e vi, por um instante de pavor, dezenas de olhos brilhantes no escuro, iluminados pela lanterna. Caída. Eram crianças, escravos, presos àquela terra. Seus corpos eram sombras, magros, distorcidos, apenas contornos claros no feixe de luz que escapava da lanterna. Eu já estava de joelhos, rezando pedaços de salmo, mas as vozes se transformaram. Num coro. Fique, fique, fique. Senti mãos geladas puxarem meu braço, arranharem minha pele. Um choro agudo infantil rasgou minha mente. Então, de repente, silêncio. O feixe de luz se extinguiu de vez e, na penumbra, vi a senhora de véu branco novamente. Não tinha rosto, apenas um tecido macilento sobre um corpo rijo, imóvel e braços que se estendiam para mim. Não consegui me levantar. Foi Marcelo quem me puxou para fora pelas costas, arrastando-me. Ele trovejou preces, berrou meu nome, até nos lançarmos portão afora e corrermos quase cegos de volta ao Pelourinho. Quando voltei a enxergar direito sob o poste do largo, não havia ossos, nem cemitério, nem buracos. Apenas a Praça Velha, cercada de igrejas, barzinhos e turistas desavisados. Marcelo me amparou com o rosto em prantos e disse: Nunca mais volte lá, amigo. Eles não são vivos. Nunca foram. No dia seguinte, quando cheguei ao Forte de São Marcelo para continuar o trabalho, tive de confessar tudo ao produtor. Ele arqueou as sobrancelhas, mas entendeu. Desligaram o sistema de som, cancelaram o show e mandaram a equipe para casa. Ninguém queria chegar nem perto do forte naquela noite. Voltei a Recife abatido. Passei semanas sem dormir, revivendo o olhar daqueles olhos fantasmas. Ouvi dizer que o cemitério dos Pretos Novos foi rebaixado a jardim público e todo mundo o visita de dia, sem saber do que jaz debaixo da terra. Mas eu sei. Eu vi. E ainda ouço as vozes quando apago a luz. Por isso, se algum dia você estiver em Salvador e lhe oferecerem um tour noturno pelo cemitério dos Pretos Novos, recuse. E se ouvir ao longe um sussurro pedindo seu nome, apenas corra. Não olhe para trás, porque uma vez que você escuta o chamado, você nunca mais é o mesmo. Eu nunca achei que um simples convite para trabalhar como topógrafo no interior da Bahia pudesse me arrastar para o que até hoje me pergunto se foi real ou se minha mente enlouqueceu. Era 2015 quando recebi um e-mail de uma empresa de agrimensura pedindo meus serviços. O local, Fazenda Pedra Branca, uma propriedade abandonada há décadas, isolada no meio da Caatinga, nas serras do sudoeste baiano. O dinheiro era bom, melhor do que qualquer outro serviço que eu já havia pego. Mas ninguém me avisou. Ninguém me preparou para o que eu iria encontrar. A viagem até lá foi exaustiva. Estradas de terra cortando plantações secas, cercas, quebradas e uma paisagem que parecia ter sido esquecida até pelo tempo. Quando finalmente cheguei, entendi por que ninguém mais queria aquele trabalho. A sede da fazenda se erguia solitária no topo de uma colina. Uma casa de 2 andares, com janelas tapadas por tábuas, paredes descascadas e telhado meio desabado. Não havia som de vento, nem de pássaros. Era como se até a natureza se recusasse a existir ali. Fui recebido por seu Arnaldo, um senhor.
de quase 80 anos, o último herdeiro da família que um dia viveu ali. Ele me olhou nos olhos, segurou meu ombro com força e disse com uma voz rouca: "Não fique depois do pôr do sol. Você vai escutar e vai querer olhar, mas não olhe." Aquilo ficou martelando na minha cabeça, mas na hora achei que era só superstição de velho. Montei meu acampamento a uns 300 metros da casa, perto de um velho poço coberto. O trabalho parecia simples: mapear os limites da fazenda, registrar coordenadas e fotografar os marcos. Comecei cedo, sob um sol escaldante, andando entre pedras, cactos e arbustos secos. No caminho, notei ossadas de animais. Primeiro pensei em gado, mas algumas tinham uma forma estranha. Crânios menores, colunas mais finas, como se fossem restos de algo que não consegui identificar. Por volta das 4 da tarde, algo começou a me incomodar. Era como se o som estivesse sendo sugado do ambiente. Não havia canto de pássaros, nem o zumbido dos insetos, apenas o som abafado dos meus próprios passos. E então ouvi um estalo, depois outro. Passos. Passos lentos, pesados, vindo de dentro da mata seca. Girei, olhei e não vi nada. Mas a sensação de estar sendo observado me gelou os ossos. Apressei meu trabalho, conferindo o GPS e anotando tudo o mais rápido possível. Mas, conforme o sol descia, aquela presença ficou mais forte, mais sufocante. Até que no momento em que o último raio de luz desapareceu atrás da serra, ouvi um som que jamais esquecerei. Algo como um sussurro, mais grave, arranhando minha nuca. Você não devia estar aqui. Meus pelos se arrepiaram. Corri para o acampamento, mas quando cheguei lá, encontrei minhas coisas reviradas. A lona rasgada, meu notebook quebrado e minhas ferramentas espalhadas. E no meio do acampamento havia pegadas, não de humanos, não de animais. Eram pegadas fundas, circulares, como se algo muito pesado tivesse pisado ali. Algo que arrastava, as garras. O pior estava por vir. Quando levantei a cabeça, vi, no alto da colina, diante da casa, uma silhueta. Alta, muito mais alta que um homem. Magra, com braços longos demais, que quase tocavam o chão. O rosto, ou melhor, a ausência dele. Era como um buraco, uma massa escura, onde 3 olhos brancos brilhavam, olhando diretamente para mim. O som que aquilo fez foi desumano. Uma mistura de grito de metal rasgando, ossos sendo quebrados, e algo que parecia vidro estilhaçando. Sem pensar, peguei a mochila, larguei tudo e corri em direção ao carro, que estava a quase 1 quilômetro dali, perto da entrada da fazenda. Enquanto corria, ouvia os passos atrás de mim, quebrando galhos, esmagando folhas secas, como se aquela coisa se arrastasse, me caçando. No meio do caminho, quando achei que estava seguro, tropecei. Caí perto de uma árvore morta, e quando levantei, vi o que me fez desejar nunca ter vindo aqui. Ao redor de mim surgiram pessoas, ou o que um dia foram. Silhuetas humanas, magras, distorcidas, os olhos brilhando no escuro. Elas me cercaram. Caminhavam lentamente, sem emitir som algum, apenas olhando. E quando uma delas se aproximou, consegui ver seu rosto, ou o que sobrou dele. Pele rasgada, mandíbula deslocada, os dentes expostos num sorriso que parecia mais um espasmo de carne morta. Uma mão segurou meu ombro, fria, seca, quase que óssea. E aquela voz, a mesma que havia sussurrado antes, agora falava diretamente no meu ouvido. "Fique, para sempre." Gritei. Corri sem olhar para trás. Nem sei como cheguei até o carro. Quando liguei, o motor falhou 3 vezes antes de pegar. E no exato momento em que acelerei e arranquei pela estrada de terra, olhei pelo retrovisor. No topo da colina, aquela coisa me observava, seus olhos acesos, fixos, brilhando na escuridão. Quando cheguei na cidade mais próxima, contei tudo a seu Arnaldo. Ele apenas baixou a cabeça, respirou fundo e disse: "Eu avisei. Isso não é coisa desse mundo. Pedra Branca nunca quis ser acordada. Ela quer ficar esquecida. Nunca mais voltei lá. E se você algum dia ouvir falar da fazenda Pedra Branca, na Bahia, faça um favor a você mesmo. Não vá. Existem lugares que não querem ser encontrados. E eu sou a prova viva, ou quase, de que nem tudo que está esquecido está morto." Eu nunca pensei que minha vida mudaria daquela forma. Cresci no interior da Bahia, numa cidade pequena chamada Tremedal, cercada por serras, caatinga e histórias que durante muito tempo eu achei que fossem só superstição de gente antiga.
Me lembro bem do dia em que tudo começou. Um dia abafado, céu carregado, e aquela sensação estranha que pairava no ar. Naquele tempo, eu trabalhava como técnico em manutenção rural e fui chamado para resolver um problema elétrico numa propriedade isolada conhecida como Fazenda Malhada. A Malhada sempre carregou fama de lugar maldito. Diziam que era terra de coisa ruim, de promessas feitas no escuro, de vozes que nunca se calavam. O antigo dono, seu Ambrósio, havia desaparecido décadas antes, e desde então ninguém quis morar lá. Só uns forasteiros que resolveram reformar a casa e abrir um retiro ecológico, mas não duraram nem 6 meses. Saíram no meio da noite, largando tudo para trás. Cheguei na porteira pouco antes do pôr do sol. O mato tomava conta, as cercas estavam tortas e enferrujadas, e o portão, rangendo, parecia mais um aviso do que um convite. Estacionei meu carro na entrada e enquanto descia, senti um cheiro forte de ferro, como sangue velho misturado com terra molhada. Na mesma hora, minha pele arrepiou. Olhei em volta e não havia sinal de ninguém. Só aquele silêncio estranho, pesado, que fazia até o som do vento parecer abafado. A casa ficava no topo de uma ladeira, cercada por árvores retorcidas. Pareciam mãos se esticando para o céu, implorando por alguma coisa que eu não queria saber o que era. Subi devagar, com as ferramentas na mão. A cada passo, os sons ficavam mais distantes. Cheguei na varanda e percebi que a porta estava semi-aberta, como se me esperasse. Entrei. O cheiro lá dentro era pior. Algo entre mofo, carne podre e vela queimada. As paredes estavam cobertas de marcas, riscos estranhos, círculos, símbolos, que eu não reconhecia. No chão, manchas escuras como se alguém tivesse arrastado algo pesado e molhado dali. A luz da tarde entrava fraca pelas frestas, mas logo percebi que a eletricidade estava completamente morta. Nenhuma tomada funcionava. Era como se a energia simplesmente se recusasse a estar naquele lugar. No segundo cômodo, encontrei uma escada que levava ao porão. E foi aí que eu ouvi uma voz, baixa, arrastada. Não dava para entender o que dizia, mas era como se alguém estivesse rezando ou praguejando. Gelei. Eu sabia que não tinha ninguém além de mim ali. Mesmo assim, contra todo bom senso, desci. O porão era frio, úmido, e a luz que vinha de cima mal iluminava os degraus. No último lance, tropecei em algo. Quando olhei, era uma corrente, grossa, velha, e na ponta um grilhão, como se alguém tivesse sido preso ali. Mais alguns passos, e meus olhos se ajustaram. Nas paredes, mais daqueles símbolos. No chão, um círculo desenhado com algo que parecia sangue. E no centro, restos de ossos pequenos. Muitos. Tive vontade de sair correndo, mas minhas pernas simplesmente não obedeciam. Foi quando percebi que não estava sozinho. Do canto mais escuro, 2 pontos de luz. Olhos, fixos em mim. E então, ela saiu da sombra. Aquilo tinha forma de mulher. Mas o corpo era magro, retorcido, com a pele grudada nos ossos. Os olhos eram brancos, sem pupilas, e a boca aberta num sorriso largo, desumano, cheio de dentes tortos. A voz que ouvi antes voltou, agora clara, diretamente no meu ouvido. Você veio. Eles disseram que você viria. Não lembro como consegui sair dali. Só sei que quando percebi, estava correndo pela trilha, tropeçando, rasgando minha roupa nos galhos, ouvindo atrás de mim o som de passos. Muitos, vários. Como se uma multidão estivesse me seguindo, mas sem correr. Eles só andavam. E eu sabia que se olhasse para trás não voltaria mais. Cheguei no carro tremendo. As mãos mal conseguiam segurar a chave. Quando girei, nada. O motor só fazia aquele barulho seco, morto. Foi aí que vi, pelo retrovisor. No final da estrada, algo se aproximava. Uma sombra enorme, alta, disforme. Ela parecia flutuar, com braços compridos que quase tocavam o chão. E no meio da escuridão que era seu rosto, vários olhos brancos se abriam e fechavam em sequências diferentes, olhando para mim. Senti cheiro de carne queimada, metal e enxofre. Desci do carro e saí correndo pela estrada de terra, sem rumo. As árvores se fechavam em volta e os sons da noite pareciam distorcidos. Em algum momento tropecei e caí. E foi ali que percebi que não estava mais sozinho. Ao meu redor, olhos, dezenas, talvez centenas. Olhos flutuando no escuro, alguns mais próximos, outros mais distantes. Eles só olhavam. E eu sabia que se algum deles piscasse, eu não acordaria mais. Fiquei imóvel, segurando a respiração até que
Um sussurro, vindo de todos os lados em coro. Volte, volte, volte. Fechei os olhos, tampei os ouvidos e comecei a rezar qualquer coisa que lembrava. Quando finalmente criei coragem de abrir os olhos, estava claro. Manhã. Eu estava deitado no meio da estrada, sozinho, como se nada daquilo tivesse acontecido. Mas aconteceu. Dias depois, tentei descobrir mais sobre a Fazenda Malhada. E encontrei. Velhos registros da cidade, datados do final do século XIX, falavam de desaparecimentos na região. Pessoas que sumiam, viajantes que nunca mais eram vistos. E todos os relatos levavam até lá. Diziam que naquela terra antigos rituais eram feitos, que pactos foram selados, e que as vozes que habitam aquele lugar não pertencem mais a esse mundo. O mais estranho é que desde aquele dia nunca mais consegui dormir sem ouvir, de madrugada, 3 batidas secas na minha porta. Sempre às 3 da manhã. Nunca abri e nunca vou abrir. Por mais que eu tente esquecer, existem coisas que se recusam a morrer dentro da gente. Eu nasci e cresci em uma pequena cidade do interior da Bahia, cercada por serras, matas fechadas e histórias que os mais velhos contavam baixinho, como se temessem acordar algo que nunca deveria ser lembrado. Eu costumava rir dessas coisas, até o dia em que eu mesmo me tornei parte de uma dessas histórias. Era novembro, auge da seca. Eu e 2 amigos, Leandro e Vinícius, decidimos acampar na antiga fazenda dos Moura, um lugar esquecido e isolado, no alto da Serra da Pedra Negra. Diziam que aquela fazenda tinha sido abandonada há mais de 50 anos, depois que toda a família dos Moura desapareceu misteriosamente numa única noite. Nunca encontraram corpos. Nunca houve explicação. O caminho até lá era uma trilha apertada, tomada por raízes e pedras. Subimos com dificuldade, o sol escaldando nossas costas. Quando finalmente avistamos a casa, o ar pareceu mudar. Ela estava ali, inteira, mas tomada pela podridão do tempo. Telhas quebradas, janelas sem vidro e uma porta torta que rangia, com o vento seco que soprava da serra. Nos instalamos próximos ao casarão, montamos a barraca e acendemos uma fogueira. No começo, tudo parecia uma aventura boba. Ríamos, contávamos piadas e tomávamos cerveja. Mas conforme a noite avançava, algo começou a mudar. O silêncio. Não era um silêncio natural. Era pesado, sufocante. Até os grilos e os pássaros noturnos tinham sumido. Por volta da meia-noite, ouvimos o primeiro som. Um estalo vindo de dentro da casa. Leandro se levantou tentando bancar o corajoso e disse que provavelmente era madeira velha cedendo. Mas, então vieram os passos. Lentos, arrastados, pesados. Como se algo, ou alguém, estivesse andando pelo assoalho podre bem acima de nossas cabeças. Vinícius acendeu a lanterna, apontou para abrir a casa, mas a luz parecia não penetrar a escuridão. Era como se a escuridão fosse viva, densa, quase palpável. De repente, um barulho seco, como se algo muito pesado tivesse caído dentro da casa. A porta, que até então estava só encostada, bateu com força, sozinha. Corremos para perto da fogueira, como se aquele círculo de luz pudesse nos proteger. Foi quando vimos. No segundo andar, uma figura surgiu na janela. Alta, magra, extremamente magra. O rosto, se é que posso chamar assim, parecia esticado sem olhos, apenas 2 buracos fundos e escuros. A pele, ou o que restava dela, parecia seca, rachada, pendendo em tiras. E então, ela sorriu. Um sorriso largo, desumano, que se abria além dos limites da mandíbula. Eu queria acreditar que era uma ilusão, mas o cheiro, aquele cheiro de carne podre, de coisa morta, nos envolvia. Leandro tentou gritar, mas nenhum som saiu. Vinícius, tremendo, tentava pegar uma faca na mochila, mas os dedos pareciam não obedecer. De repente, não era mais uma figura. Eram várias. Saíam das frestas da casa, do meio da mata, de trás das pedras. Silhuetas humanas mais distorcidas, disformes. Algumas andavam tortas, com os membros virados em ângulos impossíveis. Outras rastejavam, como se as pernas tivessem sido arrancadas. Todas tinham olhos, olhos brancos sem pupilas, e sorrisos que pareciam cortes feitos à faca na carne. Nos cercaram. Ficamos de costas um para o outro, esperando. Esperando o quê? Nem sei. Talvez que aquilo fosse um pesadelo, que fôssemos acordar. Mas não era. Uma das coisas avançou sobre Leandro.
E eu nunca vou esquecer o som que fez. Um estalo, como galhos, secos se partindo. O braço dele foi puxado, deslocado do ombro como se fosse feito de papel. Ele gritou, mas o grito morreu no ar, afogado pelo som de carne rasgando. Eu corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. Atravessei mato, pedra e espinho, sem olhar para trás. Só parei quando minhas pernas não aguentaram mais. Caí, rolando por uma ribanceira e bati com força num tronco. A dor me trouxe de volta para a realidade. A escuridão ao meu redor parecia respirar. O vento trazia sussurros, vozes, que diziam meu nome. Fiquei horas, talvez a noite inteira, escondido ali, tentando me manter quieto, lutando contra o próprio medo. De vez em quando via luzes. Não eram lanternas. Eram como globos esbranquiçados que flutuavam entre as árvores, sumindo e aparecendo. E junto delas aqueles olhos. Sempre aqueles olhos me observando. Quando o dia amanheceu, tudo estava estranho. O céu tinha uma coloração acinzentada, como se o sol se recusasse a aparecer por completo. Voltei tropeçando, todo cortado, até o lugar onde estava a barraca. Não havia nada. Nem barraca, nem fogueira, nem sinal dos meus amigos. Apenas marcas no chão. Marcas que pareciam garras. E rastros. Rastros de algo pesado sendo arrastado pela terra. Denunciei. Procurei ajuda. Subimos com equipes, bombeiros, polícia, moradores. E sabe o que encontramos? Nada. Absolutamente nada. Nem vestígios da casa. Nem pegadas. Nem restos. Era como se a fazenda nunca tivesse existido. Só havia uma clareira tomada por mato seco e pedras queimadas onde, segundo alguns moradores, há décadas aconteceu um incêndio que destruiu toda a fazenda dos Moura, junto com quem estava lá dentro. Mas eu estive lá. Eu vi. Eu vivi aquilo. Meses se passaram. Nunca mais encontrei Leandro ou Vinícius. Viraram estatística, casos arquivados como desaparecidos. Até hoje, às vezes, acordo no meio da noite com aquele cheiro. Aquele cheiro maldito de carne queimada, misturado a algo podre. E no escuro do meu quarto, quando olho para o canto, às vezes acho, não, eu tenho certeza, que tem alguém me olhando. Um par de olhos brancos, e às vezes um sorriso aparece, logo abaixo deles. Você pode até não acreditar, mas se um dia alguém te convidar para acampar na Serra da Pedra Negra, lembre do que eu te contei. Algumas portas, quando se abrem, nunca mais se fecham.